Fala galera, aqui quem fala é Luiz. Estou aqui para mostrar alguns updates sobre o plugin Wiring Conduit, que coloca anotação de fiação em eletrodutos e bandeja de cabo, ou eletrocalha, aqui dentro do Revit, certo? Deixa eu aqui na planta baixa, elétrico, planta de piso, elétrico, ok. Primeiramente, eu tenho aqui na aba Ricão, vou ter aqui o Wiring Conduit. Se eu apertar, ele vai me mostrar as configurações. Eu consigo colocar lá de circuito, bitola, no caso aqui tem 10 mm aqui, fase, neutro, terra, retorno, certo? Eu vou deletar tudo isso aqui para começar do zero. Beleza, aqui eu configuro se eu não selecionar nenhum objeto. E se eu tiver, por exemplo, conduíte aqui, o eletroduto, eu selecionar e apertar na ferramenta, ele vai adicionar como eu configurei. Normalmente eu utilizo um atalho para ficar mais fácil, para eu poder abrir a parte de configuração, e se eu selecionar ele vai adicionar conforme eu configurei, Por exemplo, se eu tirar o terra aqui, mandar ele adicionar de novo, ele vai sobrescrever o antigo, já que ele nota que já tem o mesmo circuito e etc. Certo? Se eu botar aqui, por exemplo, circuito 2A, se tivesse um retorno, eu vou mandar ele atualizar aqui e ele vai sobrescrever o antigo. Muito bom. Ou eu posso adicionar um circuito 2. E ele vai continuar na sequência. Muito bom. E por aí vai, Aí você seleciona, configura dependendo do seu projeto, E algo que eu tenho que mencionar, que ele funciona também em bandeja de cabo, Eu vi aqui CT, desenhar uma bandeja de cabo, por exemplo assim, e mandar adicionar o circuito 2 aqui, ele vai adicionar nos dois locais. Aí tem algo que eu tenho que passar, para conseguir entender melhor. Quando eu desenho um conduíte aqui, eu tenho o conduíte sem conexão, certo? E tem um conduíte com conexão. Tem dois tipos. Qual que é a diferença entre os dois? O Revit, quando você modela os dois, a tendência é que ele conduíte que não tem conexão, as curvas são interligadas. É como se fosse só um conduíte só. Já nesse caso, que é um conduíte que tem conexão, ele tem essa curva aqui separada. Se eu botar aqui no 3D, por exemplo, dá até para notar que aqui ele não cria aquela linha de conexão e nesse outro lado ele desenha, no caso, Então, o plugin faz a mesma coisa. Se eu tentar inserir circuito 1 aqui, por exemplo, em todos os conduítes aqui, ele vai inserir um só nesse, já que ele considera só um, e nesse caso ele vai adicionar dois. Perfeito. E se eu modelar aqui uma bandeja de cabo, a bandeja de cabo também tem a mesma coisa, com conexão e sem conexão. Se eu modelar aqui com conexão, vou fazer aqui e esse cara, ele era com conexão e esse aqui é sem, beleza. Sem conexão, vou modelar aqui de qualquer jeito, não tem problema. Dá para notar que aqui ele faz esse corte e aqui ele considera como um inteiro, certo? E se eu pedir para ele adicionar circuito 1 nessa bandeja de cabo, ele vai adicionar 3 separados aqui e uma só lá. Perfeito, é assim que ele funciona. E por exemplo, aqui eu já adicionei todos esses. Eu vou adicionar aqui um circuito 2 também, em todos eles, não tem problema. Tá? Ele vai seguindo a sequência, certo? Algo que é interessante, se eu selecionar esse conduíte, já que ele considera só um, ele vai continuar adicionando nessa mesma sequência, certo? Mesma coisa no eletrocalho, se eu selecionar esse aqui, ele vai adicionar lá. Tá? Nesse caso, não, eu tenho que selecionar um de cada vez. Se eu selecionar só um, ele só vai adicionar naquela bandeja de cabo ou naquele conduíte, certo? Beleza, vou deletar esse aqui, que esse aqui não me importa, esse também não. Vou adicionar o circuito 3, beleza. Agora eu vim aqui no... Claro, eu posso botar também um circuito, por exemplo, geral aqui, CD geral. Vou adicionar uma bitola de 10, aqui eu já tenho registrado no projeto, mas eu posso botar aqui qualquer valor, 35. Vou botar 3 fases, um neutro e um terra, certo? Vou adicionar em tudo aqui. Não tem problema, certo? Ele já adiciona certinho para mim. Já que isso aqui é uma anotação
em cima desse bandeja de cabo, se eu mover a eletrocalha aqui, a bandeja de cabo, a anotação vai junto, né? Mesma coisa no conduit, tá? Isso é uma mão na roda. Se eu vier aqui no 3D, já tem essa vista aqui configurada para estar travada, tá? Então eu não consigo rotacionar. Eu consigo adicionar anotação aqui também. Eu posso adicionar aqui um por um na mão, certo? Como eu selecionar e adicionar aqui. Ou eu posso usar um comando que é o comando que ele manda atualizar, né? Todos os que tu selecionar. No caso, eu preciso deixar aqui sem nenhum circuito. Se eu fizer isso e selecionar esse conduit, ele vai verificar nas outras vistas, ver se já tem alguma anotação de fiação nela e vai puxar com base lá. Ou seja, ele vai adicionar todos aqui para mim. Se eu selecionar aqui a bandeja de cabo, a mesma coisa. E já vai puxar para mim, certo? Essa parte de atualização aqui, eu posso utilizar para várias coisas. Por exemplo, se eu mover essa anotação para cá e mandar atualizar essa eletrocalha, esse bandeja de cabo, ele vai organizar essas anotações para mim da melhor maneira que ele encontrar, né? Se, por exemplo, não tiver aqui linha de chamada, deixa eu tirar tudo aqui, se não tiver linha de chamada, ele também automaticamente já vai adicionar. Se eu mover para cá, para trás, ele vai tentar organizar da melhor maneira que ele encontrar, né? Se eu mover aqui para baixo, ou adicionar um monte de anotação aqui de líder aqui no caso, que é ali desenho de chamada, linha de chamada, sei lá, como é que o Revit em português chama. Mas se eu tentar atualizar, ele vai remover todas e deixar só uma que ele acredita que seja melhor, né? Tá? Isso que é o update faz, certo? Então se eu deletar aqui tudo, já que já tem na outra vista, se eu mandar atualizar, ele vai dar esse update, certo? Vamos ver o que mais tem de interessante dizer. Se eu tiver, por exemplo, mudar o tamanho o tamanho que eu fugi o nome, que é a cota, escala, a escala. Se eu mudar aqui o tamanho da escala, ele vai mudar de cada uma das anotações, certo? Dá para notar que é tudo separado uma da outra, né? Então, se eu mandar atualizar novamente esse conduit, ele vai organizar para mim, certo? Então, se eu modificar a escala e eu selecionar o objeto, mandar ele atualizar, ele vai organizar para mim conforme a escala do projeto, certo? Então, se eu aumentar também, é a mesma coisa. Vê que ficou bizonho, né? Então, se eu mandar atualizar de novo, ele vai tentar organizar da melhor forma que ele encontrar, certo? Eu vou deixar aqui no 1 para 50, mandar atualizar de novo aqui vai ficar melhor, certo? Isso aqui é uma família só, então é possível entrar nela, editar, modificar o tamanho do texto, o tipo do símbolo, a ordem, dá para modificar, dá um pouquinho de trabalho, mas dá. Então se tu quiser se aventurar e tentar modificar, fica à vontade, é só uma família que é uma família parametrizada, né, para adicionar fiação conforme quantidade de fases, neutro, terra, retorno e por aí vai. E outra coisa bacana também é que eu consigo modificar a cor de cada um dos símbolos aqui. Se eu vier no parte de visualização, o atalho VG, vou jogar para esse lado aqui, aparecendo no outro lado, lá da minha tela. Eu vi aqui em estilo de objeto, eu consigo modificar de todo o projeto aqui o estilo do... Vim aqui no objeto anotação, curioso. Onde é que é a anotação geral? Anotações genéricas, perdão. Daqui eu vou ter wiring conduit, fase, neutro, terra, retorno. Eu posso até mudar a grossura da linha aqui se eu quiser. Tá, eu vou botar aqui na cor... Qual que é esse? Fase. Fase eu vou deixar preto mesmo. O neutro eu vou botar um azulão aqui. E o retorno eu vou botar um amarelo, mas eu vou diminuir aqui. Se fosse imprimir não ia dar para enxergar. E o terra vamos botar verde. Esse verde aqui mais escuro também. Pode ser, tá bom. Ok, mando aplicar. Ok. E daí ele já muda aqui tudo bonitinho para mim, certo? Em todas as vistas, já que eu mudei no projeto geral, né? Já que eu modifiquei aqui no estilo de objeto. Podia modificar só nessa vista também. Aí eu veria aqui na mesma coisa, categoria, anotação genérica. Venho aqui, daí eu consigo sobrepor, né? Por exemplo, a fase eu vou botar vermelho aqui. Vermelho. Ok. Daí ele mudou nessa vista em vermelho. E na outra está como padrão, né?
certo? Posso dar Ctrl Z aqui para mim voltar essa parte. E essa seria a versão demo do plugin. Eu pretendo disponibilizar ela provavelmente hoje ou amanhã, depende da função, tem alguns detalhes ainda que tem que ajeitar. E se tiver interessado, vou deixar aqui embaixo o formulário aqui que eu vou enviar diretamente para o pessoal que se cadastrar lá, certo? E é isso aí, muito obrigado. Qualquer coisa deixa um comentário, deixa um like aí se gostou. Muito obrigado e até a próxima.